Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje, Note 8 ou Moto Z2 Force. Qual é o melhor aparelho celular para você, para o seu uso? Então vou falar um pouquinho dos dois, vantagens e desvantagens pelo meu ponto de vista, para tentar ajudar a tirar essa dúvida. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui estão os dois aparelhos. E vamos falar um pouquinho aí para começar da parte mais estética, tá? Então, falando em termos aí mais de design do aparelho, os dois aparelhos são bem bonitos. Deixa eu só regular aqui o zoom. Os dois aparelhos são bem bonitos, só que eles têm uma proposta, né? Propostas um pouco diferentes. Então aqui você tem uma tela curva. Você tem umas bordas bem estreitas, então aqui você tem um design um pouco diferenciado. Eu diria que é um dos mais modernos, mais bonitos designs até deste ano, eu diria, né? Junto com o iPhone, apesar que é um pouco discutível aquela parte de cima do iPhone novo, né? No iPhone X, mas é com certeza junto com o S8 Plus dois dos aparelhos mais bonitos deste ano. Aqui no Moto Z2 Force, você tem bordas um pouco aqui gorduchas, até um pouco gorduchas demais, né? Principalmente na parte de baixo. Esse Moto aqui poderia ter sido, né, dispensado e a tela poderia vir até um pouquinho mais aqui para baixo, mas é uma escolha da Motorola. O aparelho de qualquer forma é bem fino, é bem bonito, olha, tem um desenho bem legal. A escolha do metal aqui na parte traseira marca um pouquinho, mas pouca coisa, menos do que o vidro, né? A parte da câmera poderia não ser saltada assim para fora, mas quando você coloca aquela capinha mesmo, a de couro ou a de madeira, já resolve esse problema e acaba protegendo a lente, ou até mesmo com a snap de bateria. Então, outro ponto favorável, né, é a possibilidade de dar um acabamento, né, que eu acabei de dizer, um acabamento em couro, em madeira, ou até mesmo a bateria extra. Então você pode tanto ficar com o aparelho assim, que ele é muito bonito, como dar um acabamento diferente somente colocando a snap, tá? Então, em termos de design, eu acho que por um lado você ganha com o Note 8, né, por conta das bordas bem pequenininhas, mas na parte traseira eu acho que a Motorola acaba até levando um pouquinho de vantagem por conta destas possibilidades. Então aqui você morre com 3.300 de bateria. Aqui você tem uma bateria menor, mas acho que é 2.850, se eu não estou enganado, me corrijam aí nos comentários, mas dá para adicionar uma bateria extra, aí você supera essa bateria com folga, tá? Então assim, são propostas diferentes, cabe a você escolher o que é mais interessante. Agora, já que estamos aqui com o aparelho de costas, vamos falar das duas câmeras duplas, propostas diferentes. Aqui você tem aquele modo retrato e também tem um zoom ótico, que é uma proposta bem interessante. Aqui você puxa mais para o modo retrato, mas também tem como colocar aquele esquema de trocar o fundo, colocar uma imagem em preto e branco. Então tem uma proposta interessante aqui, sem um zoom mais interessante e que dá um desfoque bem legal. E aqui você tem o desfoque e também tem o zoom ótico. Então aqui, na minha opinião, ganha o aparelho da Samsung e também por ter lentes mais claras. A lente mais clara aqui acaba favorecendo fotos e vídeos em baixa luminosidade, tá? Vamos prosseguir aqui. O que mais que nós temos? Vamos lá. Para o lado do Motorola, agora falando de câmera frontal. Falando de câmera frontal, aqui nós temos a vantagem do flash na parte frontal. Então isso aqui é uma vantagem interessante e útil para fotos, né, para selfies em baixa luminosidade. Outro ponto favorável para a Motorola, você tem o leitor de impressão digital na frente. Quando você está trabalhando, está com ele em cima da mesa, faz mais sentido simplesmente, ó, você colocar o dedo aqui, ó, e conseguir desbloquear o aparelho, desde que seja com o dedo certo, né? Então você colocou aqui, não preciso tirar ele, chegou uma mensagem, alguma coisa, eu não preciso pegar e colocar ele na mão. Eu só coloco o dedo aqui, ó,
e aí ele, é que eu só estou com o polegar, ele já desbloqueia. Então isso aqui é muito legal. No caso do aparelho da Samsung, eu tenho o desbloqueio por íris, que é bem legal, né? Mas eu tenho que pegar ele e ou colocar o dedo aqui, que não é cômodo, não é tão bom, né? Ou fazer o desbloqueio pela íris, tá? Que nem aqui com a câmera na frente está super difícil, né? Mas enfim, também é útil, funciona bem na maior parte do tempo, mas assim, não é tão cômodo quanto no aparelho da Motorola. Falando de hardware em linhas gerais, os dois aparelhos são muito parecidos, tanto em RAM quanto memória. A memória interna você tem alguma diferença, mas memória RAM é a mesma, processadores são parecidos, e isso acaba refletindo no desempenho dos aparelhos. Então aqui, ó, vamos abrir aqui só título de referência, tá? Mas olha, você tem uma vantagem para o lado do Note 8, mas com uma diferença minúscula, muito pequena aqui de desempenho. E assim, para o dia a dia, principalmente para jogos mais pesados, tal, eu não senti nenhuma diferença brutal para um aparelho para o outro. Ou seja, se você comprar qualquer um destes modelos, vai ficar muito feliz. Aqui, continuando a parte de hardware, nós temos a vantagem do fone de ouvido, ainda ter o padrão antigo, né? Aqui no aparelho Note 8, enquanto no aparelho da Motorola, no Moto Z2 Force, você não tem. Aqui nós temos USB tipo C dos dois lados e nós temos a canetinha aqui que quebra um bom galho para o trabalho, para quem trabalha em escritório, quem precisa fazer anotações, quem precisa fazer desenhos, desenhar fluxogramas ou fazer protótipos, sei lá, desenhar uma tela de um aplicativo. Faz muito sentido você ter essa possibilidade de usar a canetinha, tá? É bem legal mesmo. No caso do aparelho da Motorola, você não tem nada semelhante, tem a tela menor, né? Até consideravelmente menor. O aparelho também é menor, isso dá um pouco mais de conforto, ó. Tá vendo? Dá um dedo ali de diferença. Ele é um pouco mais confortável, engorda um pouco quando você coloca a bateria extra, mas em linhas gerais ele é um aparelho bem confortável de usar. E a qualidade da tela eu acho que é bem semelhante também, as duas telas são bem bonitas e tem um conforto visual bem interessante, tá? Parte de áudio eu senti que não tem um aparelho vencedor aqui, o volume do áudio é bem semelhante também, não é nada assim gritante para um lado ou para o outro de diferença. E o que mais que nós podemos falar destes dois aparelhos? Eu até vou recorrer aqui à minha lista, a minha cola aqui do lado no computador, para ver se tem mais alguma diferença realmente significativa. Mas em linhas gerais, olha, a resolução de tela é parecida, você tem uma Super AMOLED aqui contra uma AMOLED ali, que também representa muito bem. A parte de resistência a riscos, aqui você tem uma tela Gorilla Glass 5, que resiste bem a riscos e talvez em caso de queda não seja tão resistente. E aqui você tem aquela tecnologia proprietária da Motorola, né, que é uma tela um pouco, parece um material meio plástico, um material diferente. E qual é a diferença que você tem? Aqui você não suporta riscos tão bem quanto no aparelho Note 8, mas você resiste a quedas, ela não vai estilhaçar, não vai quebrar com facilidade, o que é bem interessante para quem é um pouco mais desastrado, tá? Câmera, como eu falei, eu vejo vantagem aqui para o aparelho da Samsung. Câmera frontal, você tem uma câmera de 8 aqui deste lado, no Note 8, e aqui nós temos uma de 5, então perde um pouquinho também. Os dois gravam em 4K, o que é excelente. E em linhas gerais, esse aqui, o aparelho da Samsung, o Note 8, suporta aí o banho e o aparelho da Motorola não gosta de água, né? Não dá pra gente mergulhar com ele. Então tem esta diferença aqui também. USB tipo C 3.1 no aparelho da Samsung e a 2.0. Então é uma USB tipo C um pouco mais lenta no caso da Motorola. Se essa informação estiver correta, vocês me corrijam, mas foram informações que eu fui levantando aí pela internet, tá? E então vamos fechando já praticamente a avaliação. Aqui, como eu já tinha comentado, nós temos
2.730 de bateria no aparelho da Motorola, até um pouquinho menos do que eu imaginava, contra 3.300 no aparelho da Samsung. Então aqui a bateria extra, no caso a Motorola, sorte que tem a Snap, né? Mas ela é muito, muito importante. Então, em linhas gerais, aqui nós temos no aparelho da Samsung um design mais legal, nós temos a caneta Stylus, que para o trabalho não é para toda a gente, não é para todo mundo, mas para o trabalho ela pode ser muito útil. Temos câmeras um pouco melhores e uma tela maior, um design bonito, até porque você tem bordas minúsculas aqui. Por outro lado, aqui no aparelho da Motorola nós temos um aparelho bem fino, compatível com várias snaps diferentes, entre elas que eu gosto de destacar a snap de projetor, que eu tenho até hoje e uso com frequência, e é muito boa, é muito bonito de assistir, você faz um cinemão no quarto ou na sala, onde você estiver. Você tem hoje a Snap de game, e esse aparelho desempenha muito bem para game, e a Snap de game dá um show, e não tem nada parecido no aparelho da Samsung. Você tem que usar um joystick separado, aqui você encaixou nele e virou um videogame. Isso é muito legal no aparelho da Motorola também. Flash frontal no aparelho da Motorola é bem legal, apesar da câmera ser um pouquinho pior, né, um pouquinho mais escura. Você tem o flash frontal que quebra um galho nas fotos aí, nos selfies, ela representa bem, né, dá uma boa ajuda quando você tem pouca luz. E o leitor de digital na parte frontal do aparelho também é excelente, é uma escolha muito boa. Falou, pessoal? Então, na minha opinião, essas são as principais diferenças entre os dois aparelhos e não tem um vencedor. Aí eu acho que vai do gosto de cada um, as duas opções são excelentes e aí cabe a você decidir o que é mais importante para você. Gosta das snaps? Gosta da proposta da Motorola? Um Android um pouco mais limpo, isso também é algo que eu não tinha esquecido de falar, mas é um Android não puro, mas um pouco mais limpo, isso ajuda bastante, as atualizações saem muito mais rapidamente aqui do que no caso da Samsung. Até curiosamente, quando eu comecei a gravar o vídeo, olha o que apareceu aqui, ó. Atualização disponível. Então eu estou aqui com a atualização disponível até 1º de outubro e no aparelho da Samsung nem sinal de atualização de segurança. Então isso também é um negócio que com o tempo na Samsung incomoda um pouco e a Motorola normalmente não deixa na mão neste ponto. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado, contribuído de alguma forma para vocês na escolha, e não esqueçam de deixar nos comentários opiniões, dúvidas, para a gente continuar essa conversa e poder falar mais sobre o gosto de cada um e qual aparelho é mais interessante para cada tipo de usuário. Tá bom, pessoal? Então um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, não esqueçam de deixar o like e fazer a inscrição no canal, que ajuda bastante. Falou? Até a próxima. Tchau, tchau.